Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que o Senhor possa inundar seus corações, dando avante bastante segurança no mundo que anda bastante em conflito e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 5 de dezembro, a lição 10, ela tem como título Paulo e o Deus desconhecido. A lição de hoje está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 17, nos versículos 22 e 23. E aqui Paulo ele está fazendo assim uma tentativa de alcançar aquelas pessoas de Atenas para que elas pudessem entender o Evangelho eterno. O que nós vemos aqui que é impossível de não nós admirarmos assim as habilidades, né, do apóstolo Paulo em ele proclamar o evangelho ali para aquelas pessoas idólatras, né, dele dirigir uma palavra de sabedoria aos atenienses no Areópago, né, onde demonstra estar assim bem atualizado, né, com a filosofia grega e principalmente naquele momento, né? E ele destaca no seu discurso os pontos positivos, né, da espiritualidade daquele povo, dos atenienses, a devoção que eles tinham e a sinceridade que eles tinham em seus corações. E ele encontrou assim um terreno assim bastante em comum para então ele apresentar o evangelho eterno, né? Porque naquele momento ele utilizou de sabedoria, porque ele elogiou aquele povo ali, atenienses, que eram idólatras, mas pela sinceridade deles, não que seja correto, mas pela sinceridade de coração que eles tinham, né? E pelo anseio deles descobrirem realmente a doutrina que Paulo estava pregando, né? E temos a certeza, né, que se naquele momento eles fossem humildes, Deus atuaria para alcançá-los na verdade, né? E o importante no início era do fato deles serem devotos, né, em relação ao que eles aprendiam, né, o que as pessoas ensinavam para eles, né, que a forma de adorar um Deus era aquela. E Paulo reconheceu que o Espírito Santo poderia trabalhar com esse tema, então ele explorou bastante este caminho para mostrar a verdade aos atenienses. E ele havia encontrado um ponto de discussão que despertaria interesses por parte deles para que eles pudessem ver a verdade, né? E esse discurso do apóstolo Paulo em Atenas, né, na Grécia, naquele grande Areópago, né, ocorreu por volta do ano de 50 ou 52 depois de Cristo, onde ele se levanta assim diante de um conselho assim de pessoas cultas, né, filósofos, né, pessoas estudadas, e ele se dirigiu aos membros falando assim, ó: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Que está lá em Atos capítulo 17, versículos 22. Paulo inicia sabiamente o seu discurso e ele elogia os atenienses por eles terem uma inclinação espiritual e serem perseverantes na fé, né? Então ele procurou não ofender as pessoas de Atenas ou menosprezar a falsa doutrina que eles pactuavam ou aqueles falsos deuses, né, que eles adoravam. E ele reuniu assim os pontos assim positivos assim com bastante sabedoria. E, e Paulo enxergava, né, de bom grado o coração deles, né,
a sinceridade deles, né? Ainda que eles fossem idólatras, né? E ele explorou o máximo, né, este ponto, e sabia que ele mesmo, Paulo, já havia agido da mesma forma, né, quando ele era ignorante, né, quando ele perseguia cristãos, quando ele realmente prendia cristãos que queriam passar a verdade para ele. E ele entendeu assim essa forma. E não tinha a doutrina da verdade, né? Quando Paulo aceitou o evangelho, né? Ele entendia diferente. E por isso que naquele momento ele elogiou os pagãos. É, e me ensinou para eles, caso eles fossem humildes, né, em reconhecer os erros, Deus os poderia alcançá-los com a verdade. E construindo um discurso assim eloquente, né, sobre a base que tinha lançado, Paulo mencionou algo que ele havia se observado em Atenas nas andanças dele por ali, uma prova concreta da religiosidade daquele povo. E fala de um altar que os atenienses fizeram, e lá estava escrito assim, dedicado a um Deus desconhecido, estava escrito lá. E Paulo ouviu isto, né? E ele menciona, né, que andando pela cidade, observou esses objetos que tinham ali escritos e as imagens, que está lá em Atos 17, 23. E ele partiu o seu discurso por ali. E em sua ignorância, os gregos haviam erguido assim, altares assim, para muitos deuses, né? E incluíram um altar para cada um desses deuses, né? E eles poderiam ter talvez omitido assim, sem querer. E Paulo usa da genialidade e fala desse altar ao Deus desconhecido que eles haviam construído, uma oportunidade para explicar que esse Deus desconhecido era o Deus bíblico, era o Criador do céu e da terra, que ele não habitava assim em mãos humanas, né, que está lá em Atos 17, versículos 24, 26. E ele aproveitou neste discurso o que poderia ser visto, né, como um ponto assim, comum e positivo. E eles acreditavam em deuses, né, o que era um ótimo começo, né? E alguns na época não eram assim adeptos aos ídolos, né? Nem todos eram. E ele pôde abrir assim, um caminho para um diálogo, uma conversa, né? Para que ele pudesse realmente proclamar o Evangelho e que se aprofundasse nesse assunto. E quando Paulo fala lá em Atos 17, 22, vocês, homens de Atenas, quando ele diz isto, era uma linguagem perfeita e respeitosa de Paulo para com os atenienses, apesar de seu coração ter sido profundamente afetado assim pela quantidade de idolatria que ele havia visto ali. E tudo nesse discurso de Paulo é calmo, é sério, é frio, com bastante argumento, né, para convencer esse povo de Atenas. E Paulo entendeu o caráter de seus auditores e não iniciou seu discurso denunciando eles, de forma alguma. Nem supôs, né, que eles seriam convencidos por mera afirmação dogmática. Não se pode encontrar nenhuma instância mais feliz de que a argumentação legal, né, e coletada do que é apresentada nesse discurso por Paulo, que foi muito bem preparado e que foi com a introdução do Espírito Santo para que ele pudesse falar algo para aqueles atenienses. E quando em Atos 17, 23, na Bíblia Paulo diz: vocês são supersticiosos demais? A tradução correta do grego não é um mau sentido. Paulo não estava
tentando corrigir eles ou algo parecido. O que o apóstolo quis dizer é que eles tinham uma devoção zelosa, que é a tradução do grego seria para isso, né? E nos demais ritos que eles faziam, a reverência que eles tinham para os seus deuses, que eram um pouco exageradas, né? Ou alguns tinham até medo, né, daqueles deuses, né? E que era impróprio para isto, né? E nunca foi o perfil do apóstolo Paulo de ofender auditores ou alguém para que ele viesse a proclamar o evangelho. Paulo sempre foi respeitoso, né? E procurou simplesmente, com sabedoria, falar àqueles atenienses. Aí eles começaram a conhecer esse Deus desconhecido. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir desse momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você começa a ter sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Desde que você aceita Jesus como Salvador, com sinceridade. Ele começa a trabalhar na sua mente, como também um dia ele trabalhou na minha, que eu pertencia a uma outra doutrina. E aos poucos, né, eu comecei a manusear melhor as Sagradas Escrituras, e você também poderá manusear melhor as Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo está atuando em você. E você passa a ser sábio porque você está se interessado nas coisas de Deus, e Deus começa a tomar a sua vida. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que não haverá mais morte, não haverá mais aflições, não haverá mais dores, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.